FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2012. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, você ouvinte. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. Lembrando que o horário brasileiro de verão termina no próximo domingo. Os relógios deverão ser atrasados em 1 hora. Dessa forma, às 0 hora de domingo, os relógios devem ser ajustados para as 11 da noite, nos estados que aderirem ao horário de verão neste ano. E o Mundo em sua casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. 7-2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. TCU confirma desvios em decretos de emergência. Folha de São Paulo. Promotoria acusa empresa ligada a Teixeira de desvio. O Estado de São Paulo. ONU acusa ditador sírio de ordenar massacres. Correio Brasiliense, o deboche dos distritais. Jogo de cena empurra para baixo do tapete projeto que acaba com 14º e 15º salários de deputados. Valor econômico, novas regras reprovam até 95 bilhões de reais de capital de bancos. Estado de Minas, nada a comemorar, apesar da queda. Nas BRs, total de 45 mortes nas estradas de Minas Gerais, quase iguala o do Carnaval de 2011. Jornal do Comércio, receita mais ágil para receber o imposto de renda. 0 hora, arroz será combustível para 6 usinas no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico, geração de empregos mostra que mercado de trabalho está aquecido. O Popular, greve, professores terão até 16 dias de salários cortados. Diário da Manhã, síndrome da última hora. Há 1 semana do prazo final, longas filas se formam nos postos para o recadastramento biométrico no TRE. 7-4. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa hoje às 4 horas da tarde da inauguração da Superintendência Regional do Banco do Brasil na cidade de Séries. E a Assembleia Legislativa vai cumprir decisão da Justiça que suspendeu a ajuda de custo aos deputados. O Tribunal de Justiça de Goiás confirmou esta semana a liminar que suspendeu as 2 ajudas de custos anuais dadas aos deputados estaduais, também chamadas de 14º e 15º salários. Cada uma delas corresponde a um salário do parlamentar. A primeira é paga em fevereiro, a segunda em dezembro. A liminar foi concedida pelo juiz Gerson Santana Sintra em favor do Ministério Público, que questionou a legalidade do benefício através de uma ação direta de inconstitucionalidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jardel Seba, do PSDB, diz que vai acatar a decisão da Justiça. Tenho as minhas opiniões, tomei os direitos que eu acho que a Assembleia tinha que tomar, mas respeito integralmente as instituições. Não discuto decisão judicial, eu cumpro a decisão judicial. A Assembleia vai esperar o julgamento do mérito. Não foi julgado o mérito, nós tentamos um agravo porque nós acreditávamos que é uma decisão que nós temos que fazer abertura e encerramento como verme indenizatório, uma decisão constitucional, uma decisão legal, que é tirar
debatida no Congresso Nacional, tanto na Câmara Federal como no Senado. Fizemos um agravo, o agravo foi julgado improcedente, nós vamos aguardar o julgamento do mérito. Jardel Seba alega que outras assembleias legislativas e o Congresso Nacional também possuem esse benefício. Tem uma verba indenizatória de ajuda de custo que tem no Congresso Nacional, tanto na Câmara Federal como no Senado, e tem em todas as assembleias legislativas que eu consultei. Então eu não entendo por que a Assembleia de Goiás tem esse problema. E há um histórico de que todas as legislaturas da Assembleia Legislativa tinham essa abertura e esse encerramento. Então não vou ser eu que vou deixar de pagar, a não ser que haja uma decisão judicial e o julgamento do mérito seja desfavorável à Assembleia. Na sessão de ontem à tarde foram aprovados 5 projetos de autoria dos deputados. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. E desde ontem o eleitor goianiense conta com mais um local para providenciar o recadastramento biométrico. Um novo posto de atendimento foi instalado na Praça Cívica, no subsolo do Palácio Pedro Ludovico. Foram instalados 20 kits biométricos com capacidade para atender 1.000 pessoas por dia. De acordo com a coordenadora do recadastramento biométrico, a juíza Maria Umbelina Zorzetti, o prazo acaba no dia 1º de março e não deve ser prorrogado. O cancelamento do título não é só um impedimento para não votar nas eleições, é um documento importante para vários atos da vida da pessoa, né? Seja assumir um cargo público, de concurso público, retirar um passaporte, requerer um empréstimo junto a uma instituição financeira oficial, os benefícios que o governo oferece. São várias as situações em que se exige o título. É um documento importante que a pessoa vai perder. Ela diz ainda que a pane registrada durante o feriado de carnaval não deve prejudicar o processo. A previsão seria fechamento mesmo. Nós é que nos aventuramos a abrir com esse plantão, porque caso o sistema voltasse, nós teríamos condições de atender as 5.000, 6.000 eleitores e acrescentar nesse atendimento. Mas nós já sabíamos que existia essa possibilidade. Nós resolvemos correr o risco, pedir o plantão, porque caso o sistema voltasse, nós teríamos condições de atender essa demanda, né? Mas infelizmente não foi possível. 75% do eleitorado goianiense já foi recadastrado. Isso equivale a 680 mil pessoas. Continuam em funcionamento os postos da Avenida Mutirão, Anhanguera, setor Pedro Ludovico e unidades do VaptVupt na capital. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:08. Ontem foi um dia sem quórum para a votação na Câmara Municipal de Goiânia. E alguns dos poucos vereadores que compareceram comentaram a decisão da Justiça de paralisar a instalação de brinquedos no Mutirama. No primeiro dia de sessão depois do Carnaval, a maioria dos vereadores não compareceu à Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira e não houve quórum para abrir os trabalhos. O presidente da casa, Irã Saraiva, do PMDB, destacou que o horário de abrir a sessão é às 9, mas não vem sendo cumprido, levando ao encerramento das sessões com frequência. É regimental, né? Há um prazo. E muitas vezes, quando nós estendemos, é porque alguns vereadores já comunicaram mais cedo, que estão na casa e que chegariam. Com certeza não tiveram o cuidado de comunicar e ele, observando que não havia mais possibilidade de esperar, ele resolveu não abrir a sessão. Cada vereador é responsável pela sua presença. Agora, uma coisa eu quero adiantar, a pauta é grande e se entendermos que há necessidade de votar rápido alguma matéria, eu convoco sessão extraordinária. E esclareço logo, essas sessões não têm remuneração. Entre os poucos vereadores que compareceram à Câmara, um dos assuntos mais comentados foi a decisão do Tribunal de Justiça de barrar a compra e a instalação dos brinquedos do Parque Mutirama. De acordo com o líder do prefeito na casa, Genor Mariano, do PMDB, a Prefeitura deve recorrer da decisão, já que cerca de 85% das obras estão concluídas. A Prefeitura deve recorrer até por um princípio básico. Se a Justiça determina algo, certamente tudo que ela o faz pensando no benefício público, na comunidade. E por se tratar de uma obra que está mais de 85% concluída e pronta, certamente eu tenho essa interpretação que é mais benefício para a comunidade concluir do que parar e ficar lá com recursos que já foram pagos e tudo mais. Para o vereador Elias Vaz, do PSOL, autor das denúncias, o prefeito não pretende paralisar as obras, já que pediu rapidez na conclusão da reforma neste feriado após a decisão da Justiça por meio de seu Twitter. Infelizmente, a postura da Prefeitura tem sido uma postura desde o início arrogante.
arrogância. Agora mesmo, diante da decisão judicial, eles falam que não tiveram acesso ainda ao conteúdo da decisão da liminar, sendo que está disponível no site do Tribunal de Justiça, qualquer pessoa pode ter acesso. Mesmo diante da decisão judicial, é só olhar o Twitter dele, ele mandando, todo momento, o Adilson Capel, acelerar, fazer a obra o mais rápido possível, que é o dono da empresa Astra. Eu até estranho uma relação do prefeito de Goiânia com o proprietário da empresa Astra, que é o alvo de estar se beneficiando desses escândalos de corrupção. A denúncia sobre irregularidades na compra dos brinquedos para o novo Mutirama foi feita pelo vereador Elias Vaz em agosto de 2011. Sobre o processo licitatório, as denúncias foram feitas em janeiro do ano passado. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E vereador quer agilizar o tráfego de taxistas em Goiânia. De volta, Heloísa Amaral. O vereador Davidson Costa, do PT do B, apresentou projeto para liberar os corredores do transporte coletivo para os taxistas de Goiânia. De acordo com Davidson, a ideia é gerar maior fluidez no trânsito e economia para o passageiro. Nós estivemos em Belo Horizonte há uns 3, 4 anos atrás, e lá, nos corredores exclusivos do transporte coletivo, os táxis também podem trafegar. Então nós queremos para desafogar, porque Goiânia já não tem como mais. O trânsito de Goiânia é uma cidade planejada para 50 mil, que tem 1.300.000 habitantes, né? Então não tem como mais essa situação. Então, tirando os táxis já da fila e jogando os corredores exclusivos, já melhoraria aí uma parte significante para desafogar o trânsito. O projeto deve entrar em votação na próxima semana. A expectativa, segundo Davidson Costa, é de aprovação. Ele afirma que já conversou com os colegas e deve contar com o apoio da maioria. 7h12. O mundo em sua casa. Política nacional. O Tribunal de Contas da União, TCU, decidiu investigar indícios de irregularidades em 4 obras contratadas pela Aeronáutica no valor de R$32 milhões no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. A auditoria do tribunal apontou superfaturamento, pagamento por serviços não prestados, pagamentos antecipados e subcontratação irregular. E ainda qualidade deficiente das obras, prorrogação injustificada de prazo, ausência de licença prévia e falta de publicidade ao contrato. Gestores militares são suspeitos de terem aprovado aditivos contratuais desnecessários que elevaram o preço das construções. O tamanho do prejuízo aos cofres públicos será definido pela tomada de contas especial que o TCU vai fazer. Partido dos Trabalhadores quer ampliar número de prefeitos e vereadores este ano. Lançar a ofensiva para ampliar o número de prefeituras administradas pelo partido. Esta é a meta do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de 2012. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, prefere não cravar um número exato de prefeituras para conquistar, mas afirma que já iniciou a preparação do partido para enfrentar as eleições. Eu nunca gosto de falar em números, porque depois a grande mídia, se você fala 600 e dá 599, fala que o PT fracassou. Se você faz 601, não dizem que a gente excedeu a meta. Então, eu prefiro trabalhar com a ideia do crescimento. Nós estamos recolhendo as metas de cada estado e elas nos indicam possibilidade de muito crescimento. Em 2008, o PT foi a legenda que mais elegeu prefeitos comparativamente à eleição anterior, um crescimento de 36,10%, seguido pelo PMDB, com um aumento de 13,87%. Na última disputa municipal, o PT conquistou o comando de 558 prefeituras, contra 410 em 2004. E a expectativa é que haja um crescimento muito expressivo também, seja nas cidades pequenas, nas médias, nas metrópoles, e também uma expectativa grande de ampliar as bancadas de vereadores e vereadoras. De Brasília, Sandro Santos. 7h14. O Supremo Tribunal Federal decidiu abrir ação penal contra o senador João Ribeiro para apurar se ele tratou como escravos 35 trabalhadores da propriedade dele no interior do Pará. Segundo o Ministério Público Federal, a situação foi constatada entre janeiro e fevereiro de 2004, quando o político era deputado federal. De acordo com a denúncia, os trabalhadores estavam em condições subhumanas de trabalho, sem sanitários e água potável, com jornadas que podiam chegar até 12 horas diárias. Proposta de deputado defende que ocupantes de cargos no Executivo tenham ficha limpa. Proposta de emenda constitucional apresentada pelo deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, sugere a extensão ao Executivo das regras que barram o ingresso de condenados na vida pública. De acordo com o presidente do PPS, Roberto Freire, o partido vai defender a proposta que impede que políticos ficha suja sejam acomodados em secretarias estaduais, municipais e ministérios. Cargos de confiança e cargos
de ministério ou secretariado, você aplicar também o mesmo princípio do ficha limpa. Inclusive apresentar a folha corrida, né? Folha corrida da polícia. Você tem que ter todas as certidões corridas em cartórios e tudo mais. E no serviço público há uma exigência muito clara de você ter uma vida pregressa correta. Então você estender isso para aqueles cargos de confiança muito claramente. Na PEC proposta pelo PPS, os inelegíveis também ficam impossibilitados de ocupar as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. O mesmo ocorre com os candidatos a cargos de chefia e assessoramento. Em autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, também fica vedada a nomeação ou designação daqueles considerados inelegíveis pela Justiça Eleitoral. A PEC, que estende as regras da ficha limpa para o Executivo, já recebeu mais de 200 assinaturas de apoio na Câmara. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h16. A Justiça do Paraná determinou em liminar que a prefeita da cidade de Maripá, Jacira Quirino Alves, do PMDB, retire dos carros oficiais da prefeitura as placas com as iniciais do nome dela ou com o número do PMDB. A decisão judicial atende a uma ação proposta pelo Ministério Público do Paraná. A liminar determina ainda que a prefeita pague o novo emplacamento dos carros e não tome a mesma atitude sob pena de multa diária de R$500. Segundo a promotoria, 8 dos 11 carros comprados desde 2009 tinham placas com o número 15 ou com iniciais como AJQ, fazendo referência à administração Jacira Quirino. O Ministério Público pede que a prefeita seja condenada pela lei de improbidade administrativa. A prefeita afirmou que está tomando providências para cumprir a ordem judicial. Jacira Quirino diz ter pensado que não haveria problema, pois o prefeito anterior fazia o mesmo. Agora são 7h17. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está sendo encerrado. Eleitor, procure um dos postos do TRE, de segunda a sábado, das 7 às 18 horas, e também aos domingos, na central da Avenida Mutirão, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. A Polícia Civil em Patos de Minas prendeu um homem de 40 anos suspeito de integrar um grupo de extermínio formado por policiais militares de Goiás. Contra o suspeito há um mandado de prisão expedido pela Justiça de Goiás. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o homem preso em Patos de Minas era o responsável pela negociação e o repasse do dinheiro para o pagamento da execução das vítimas. Ele negou a acusação e disse que é o primo de um outro procurado pela Polícia Federal quem se envolveu com a quadrilha. Em fevereiro do ano passado, a Polícia Federal desencadeou a Operação Sexto Mandamento em Goiânia e mais 2 cidades do interior de Goiás. 19 policiais militares suspeitos de participar de um grupo de extermínio que atuava na capital e no interior do estado foram presos. Eles são suspeitos de ter cometido pelo menos 45 assassinatos nos últimos 15 anos. Entre as vítimas estariam mulheres, crianças, moradores de rua e suspeitos de ligação com o crime organizado. O homem de 40 anos será transferido para o centro de prisão, para a casa de prisão provisória aqui em Goiânia. E a Polícia Militar prendeu 4 jovens e apreendeu um adolescente suspeitos de furto e receptação de produtos roubados em Mundo Novo, a 420 quilômetros de Goiânia. De acordo com a PM, os garotos com idades entre 17 e 19 anos assaltaram várias casas na cidade em menos de uma semana. Na casa de um suspeito, os policiais identificaram alguns produtos roubados, como notebooks, celulares, joias e cerca de R$3.000 em dinheiro. 7h19. O Procurador-Geral do Estado, Ronald Bica, decidiu adiar a desocupação do prédio onde funciona a ONG Metamorfose, que atende cerca de 70 homens, ex-moradores de rua e dependentes químicos. Ele visitou a sede da ONG, que fica na rua 57, no centro de Goiânia, e espera que a situação seja regularizada. A instituição, atualmente com 70 internos, fornece moradia, comida, roupa
e tratamento médico a dependentes químicos e moradores de rua. A presidente da ONG, Sônia Borges, externa a felicidade pela sensibilidade do governo estadual. Eu fiquei muito feliz, eu tenho meu coração muito feliz com o senhor Marconi Perillo, porque eu sei, um dia ele falou para mim, dona Sônia, eu abordei ele numa reunião solene, até fiquei envergonhada depois, mas eu ajoelhei nos pés dele, ele me levantou, abraçou comigo e falou assim, dona Sônia, eu vou te ajudar. O que eu prometo, eu cumpro. Ele falou desse jeito para mim. Então, assim, eu estou feliz e na expectativa realmente de que não vai ficar só no espaço físico, mas que ele vai dar uma ajuda de custo para sobrevivência de alimento e de ajuda para o pessoal que trabalha também. Eu tenho essa esperança no meu coração. Para a gente fazer um trabalho com mais dignidade para os meninos, com mais qualidade de vida também para os atendidos, né? A presidente da ONG, que vive de doações e trabalho de voluntários há 15 anos, pede mais ajuda. O que eu peço é que, em nome de Jesus, aquelas pessoas que ouvirem essa entrevista possam nos ajudar com alimento mesmo, arroz, feijão. Eu espero que algum dia o governador faça um convênio para nós de custo de vida. Nós trabalhamos aqui, tem vários monitores que trabalham de graça e isso é terrível, porque chega no final de semana, no final do mês, trabalhou demais e não recebeu nada. Então, assim, as pessoas que trabalham, tudo voluntário, que são ex-recuperando daqui do projeto. Eles estavam aqui, aluno, recuperou e acabou se entregando ao trabalho pela necessidade do trabalho. Sônia Borges fala ainda da possibilidade da transferência da Metamorfose para a colônia Santa Marta em Senador Canedo. Graças a Deus a gente está mais em paz agora, porque pelo menos por enquanto nós vamos ficar aqui no prédio, né? Até que seja encontrado um outro lugar. E a nossa grande alegria também é saber que às 9 horas da manhã nós vamos estar com o procurador do Estado lá na Santa Marta, na colônia Santa Marta, onde nós vamos estar vendo a possibilidade de estar indo para lá. Que para nós é interessante no sentido de ter espaço e dar mais dignidade e qualidade de vida para os atendidos nossos. Quem quiser ajudar a ONG Metamorfose pode entrar em contato com a instituição pelo telefone 3223-9194, 3223-9194. E o secretário de Articulação Política, Daniel Goulart, também visitou a ONG Metamorfose. Nós achamos uma saída provisória para manter aquele pessoal no imóvel, através de uma sessão precária, temporária. Nós queremos, nesse espaço de tempo, o mais rápido possível, transferir os internos, né, para um local mais apropriado. E o local que eles estão solicitando, e a gente já conversei com o secretário de Saúde, seria a transferência, a remoção dos internos, bem como do trabalho administrativo da ONG, lá para um imóvel sediado na colônia Santa Marta. Nós estamos trabalhando nesse sentido, de forma que nas próximas horas será celebrado uma sessão de uso daquele imóvel, caráter precário, espaço de tempo máximo 6 meses, que no entendimento nosso, e hoje o Corpo de Bombeiros esteve no local também fazendo uma vistoria, e é um local totalmente impróprio para o trabalho que a ONG Metamorfose vem desenvolvendo. Um trabalho importante, o governo todo interesse em ter ONGs como essa, como parceiros, são parceiros estratégicos nessa política de recuperação de dependente químico, de forma que nós precisamos de achar um local mais apropriado, um lugar mais arejado, mais arborizado, para que o trabalho tenha realmente um resultado positivo. Agora são 7h24. Participação ao vivo do repórter Libório Santos. Bom dia. Bom dia, exatamente, como fazemos todos os dias, aqui o balanço das rodovias goianas, últimas 24 horas, 19 acidentes, 4 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi um atropelamento, aconteceu na J070, quilômetro 17, em Goianira. Um Uno Mille, placa NWN 4227 de Goiânia, o motorista não foi identificado, vítima fatal, Basílio Andrade, de 85 anos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. E a PM comemora a redução de 68% dos acidentes nas estradas durante o Carnaval. Com 5 mortos, 11 a menos que no ano passado, o Carnaval nas rodovias estaduais de Goiás em 2012 apresentou queda também no número total de acidentes, que caíram de 150 para 143.
Satisfeito com a redução, que chegou a quase 70%, o comandante do batalhão rodoviário da PM, Coronel Moisés de Mendonça, atribui a queda ao trabalho da Polícia Militar e à conscientização do motorista. Nós atribuímos a nossa fiscalização, que foi concentrada especialmente nas cidades turísticas, né, pelas rodovias que dão acesso à cidade turística, um trabalho intenso de fiscalização não só nos postos, mas nas próprias rodovias, e também a campanha educativa que nós desenvolvemos, de orientação, né, de chamar a atenção para a preservação da vida. E queremos acreditar que houve uma melhor conscientização do condutor, pelo menos foi demonstrado nas rodovias estaduais. E a questão do acidente de trânsito, uma porcentagem de quase 100% é falha humana. Ele pode escolher andar em alta velocidade ou não. A ultrapassagem devida também é escolha. E nós esperamos que haja realmente essa mudança para que haja preservação da vida. A Polícia Militar fez a sua parte, estamos comemorando, o ideal é se não tivesse tido acidente de trânsito, mas a redução foi mais de 68% nas vítimas fatais. O coronel disse ainda que o batalhão rodoviário começará já na próxima segunda-feira a definir o esquema de policiamento para a Semana Santa. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Polícia Rodoviária Federal registra redução de acidentes durante o Carnaval. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal foi considerada bem-sucedida. Em 2012, foram registrados 115 acidentes nas rodovias federais contra 150 no ano passado. 71 pessoas ficaram feridas, 20 a menos que em 2011. Já o número de autuações subiu de 2.704 para 5.744. A única estatística negativa é justamente a mais grave. Em 2011, 12 pessoas morreram. Já no Carnaval de 2012, foram 19, sendo que 15 morreram no acidente entre dois ônibus na BR-153, próximo à Estrela do Norte. De acordo com o superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, o grave acidente fez a diferença. Esse fato atípico elevou o número de mortes, mas nós tivemos uma redução de 33% na quantitativa de acidentes e tivemos um aumento de 110% em motoristas flagrados conduzindo sob efeito de álcool. Esse acidente, pontualmente, na região norte do estado, foi um acidente realmente gravíssimo. A operação desse ano aconteceu em parceria entre a PRF e a Polícia Civil. De acordo com o delegado Valdir Soares, titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, uma iniciativa inédita no Brasil. É realmente um dado relevante e para assustarem essas pessoas que continuam cometendo crimes, avisando que as pulseiras de prata estão à disposição dessas pessoas que dirigem sob efeito do álcool e mais, que o valor da fiança agora é um valor altíssimo, de forma inovadora a nível de Brasil. Nós estamos estabelecendo um princípio que será 1/4 do valor do veículo. Vai ser a cachaça mais cara, o gole mais caro que o elemento bebeu. Foram 1.733 testes do bafômetro, 100 autuações e 62 prisões em flagrante. Era necessidade a Polícia Civil ir até onde acontece o crime e a Polícia Rodoviária proporcionou essa parceria e que não restringe apenas a operação, isso continuará. É um aviso aos criminosos que dirigem sob efeito do álcool. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. 800 estudantes de Anápolis assinam termo de adesão ao programa Bolsa Universitária. Anápolis tinha 1.300 estudantes no programa Bolsa Universitária do governo de Goiás. Ontem, mais 800 alunos assinaram o termo de adesão. Além da Universidade Católica, os 800 estudantes contemplados agora no programa Bolsa Universitária são da Faculdade Anhanguera de Anápolis, Faculdade Raízes, Faculdade do Instituto Brasil Fibra, Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange, Faculdade Metropolitana de Anápolis Fama, FESURV de Nerópolis e Univangélica, cujo reitor é Carlos Mendes. A Univangélica, desde o primeiro momento, em 99, foi uma das primeiras instituições a aderir à Bolsa Universitária, acreditando nesse projeto. E ao governo do Estado, ao propiciar esse financiamento para os nossos acadêmicos, está investindo na educação, está investindo na formação de mão de obra qualificada no nosso Estado. Com a inclusão de 10 mil novos bolsistas, a UVG passa de 13 mil para 23 mil universitários atendidos em 67 instituições conveniadas e alcança a marca de 105 mil beneficiados no programa Bolsa Universitária. O coordenador-geral da UVG, Afrânio Gonçalves, anuncia novas inscrições para a Bolsa Parcial Integral a partir de 19 de março. Se eles mantiverem a média de até 6,9, vão continuar recebendo 300.
de 7 a 8,4, 400. E de 8,5 acima, R$500. E ainda, uma inovação também, que foi a instituição da Bolsa Integral. Inicialmente serão disponibilizadas 1.000 bolsas para jovem que tem renda familiar de até um salário mínimo e meio. A bolsa parcial é para quem tem até 6 salários mínimos. E a bolsa integral para quem tem renda familiar de até um salário mínimo e meio. Cujas inscrições inicia agora no dia 19 de março. Ao saudar os universitários de Anápolis, a presidente da UVG, Valéria Perillo, deu aquela força, uma vez que ela vai receber o diploma do curso de Direito na Alfa no próximo dia 29, quarta-feira. O programa ele foi totalmente reestruturado, né? E as pessoas que querem fazer um curso superior é muito importante. Então nós estamos aqui na cidade de Anápolis para beneficiar esses 800 jovens que eu tenho certeza é extremamente importante, não só para que eles aprimorem intelectualmente, mas isso vai contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do nosso estado. Em Anápolis, recentemente o programa Bolsa Universitária recebeu 27 mil inscrições. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Usuários do SUS de Aparecida de Goiânia contam com um novo serviço de agendamento de consultas especializadas. A partir de agora, o paciente que necessita de encaminhamento ao médico especialista não terá mais que tentar sozinho marcar uma consulta na rede. Os atendentes da recém-criada Central de Agendamento Municipal de Consultas em Especializadas é que vão agendar esse encaminhamento e irão avisar o paciente a data e local em que fará a consulta. Ao todo, a rede de saúde de Aparecida conta com cerca de 20 especialidades médicas, como ortopedia, psiquiatria e pneumologia. O coordenador ambulatorial da Secretaria de Saúde do município, Rafael Martinez, não sabe precisar em quanto tempo o usuário do SUS será atendido, mas ele afirma que a central irá democratizar o acesso aos serviços. Eu consigo colocar todo mundo numa fila única de espera, com a justiça de que todo mundo vai ser atendido à medida que vai sendo inserido no sistema. Retiro também a questão dos favores. Eu não faço favor assim, eu não atendo só quem eu conheço, eu vou atender quem está na fila de espera. O encaminhamento é feito na própria unidade de saúde, onde o paciente foi atendido pelo clínico geral, pediatra ou ginecologista. De acordo com dados da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, 95% da população local é usuária do Sistema Único de Saúde. A rede conta com cerca de 170 médicos. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. Secretaria do Meio Ambiente divulga balanço da operação de carnaval no Vale do Araguaia. Foram cerca de 145 quilos de pescado irregular, 20 autos de infração e R$ 6.600 em multas aplicadas. Segundo a Superintendência de Fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, as operações têm sido cada vez mais estruturadas, planejadas e contando com equipes mais numerosas. Neste ano, foram 10 equipes e 1.280 quilômetros percorridos. A superintendente Gabriela Deval Borges fala sobre a intensificação das atividades. O número de abordagens foi 5.170, ou seja, o número de abordagens praticadas nesse carnaval foi um número alto. E a gente foi em vários lagos dessa vez, nós aumentamos a nossa área de atuação do ano passado para cá, mas percebemos que o número de autos lavrados foi menor, porque constatamos que houve um menor número de crimes ambientais praticados nesse carnaval. Foram encontrados também 105 metros de redes, 2 tarrafas, 24 boias e 105 pindas. Gabriela Deval Borges explica ainda que, na medida em que o Estado se faz mais presente nas fiscalizações, a população se conscientiza cada vez mais. Então, como o Estado ficou um pouco abandonado na gestão passada no que diz respeito a essa questão da parte fiscalizatória, e a partir do momento que nós assumimos, nós intensificamos, nós estamos procurando fazer essa questão de educação ambiental, de fazer presente em todos os grandes feriados, a operação de julho, e fora as operações que a gente deflagra aqui, eu acho que a população está tomando consciência da presença do poder público. Provavelmente isso pode estar coibindo a prática de crimes ou alterando a rota deles também. É bom ressaltar que nós temos um grupo de inteligência aqui dentro da SEMAR, o nosso S2, que já está monitorando possíveis alterações das rotas. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. A AGEPEL prorroga prazo de inscrição de projetos à Lei Goiáses.
Em decorrência do Carnaval, a Secretaria Estadual de Turismo prorrogou para o próximo dia 29 o prazo final para a inscrição de novos projetos culturais na Lei Goiáses. Para receber os benefícios da Lei de Incentivo à Cultura, os interessados devem acessar o endereço www.agepel.gov.br, preencher os documentos e entregá-los na secretaria que fica na Praça Cívica. Orienta o Superintendente de Ação Cultural da Secult, Décio Coutinho. Quem tiver cartas de patrocínio e quiser fazer o protocolo, até dia 27 de fevereiro a Secretaria de Cultura está recebendo. E além disso, lembrar a todos que este ano a Lei Goiás foi aberta a inscrição de novos projetos que se encerram agora dia 29 de fevereiro às 17 horas. Então, para quem ainda não tem projeto aprovado e gostar e quiser apresentar seu projeto, esse ano só vai abrir agora em fevereiro, encerrando dia 29 de fevereiro às 17 horas. Quem que pode solicitar? Qualquer artista, qualquer pessoa física ou jurídica, prefeitura, que tenha algum evento, que tenha alguma ação na área da cultura, algum livro a publicar, algum CD a gravar, estão abertas agora as inscrições para novos projetos. E qual que é o apoio que essa lei dá para ele? O apoio é de acordo com o projeto, né? Valores em torno de 120 mil para baixo. Esses valores são aprovados pelo Conselho Estadual de Cultura de acordo com cada projeto. Esta semana, a Secretaria de Turismo anunciou a data de realização do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA, que acontecerá de 26 de junho a 1º de julho na cidade de Goiás. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7. Batalhão Ambiental apreende redes de pescado ilegal em cidades turísticas. Divididos em 15 postos volantes, 220 policiais militares do Batalhão Ambiental apreenderam, em 6 dias de operação, quase 1 tonelada de peixe e uma grande quantidade de redes usadas na pesca predatória. Comandante do Batalhão Ambiental da PM, o Tenente-Coronel Alexandre Teixeira Cândido classifica como altamente positivo o trabalho durante o Carnaval. Devido à nossa atuação, foi de grande valia. Nós tivemos 22 mil metros de rede apreendidas, apenas uma pessoa em São Simão teve apreendido 15 mil metros através do mandado de busca e apreensão detectado pelo nosso serviço de inteligência. Outra curiosidade foi a quantidade de pescados. Estamos na época da Piracema e apreendemos 700 quilos de peixe que foram doados para instituições de caridade. Então eu quero conclamar a população que faça a denúncia para que nós possamos atuar e prender essas pessoas que estão cometendo os crimes ambientais. Independente dessas atuações repressivas, nós estamos também fazendo um trabalho educativo nas escolas, com exposições, palestras. Então, o nosso foco além da repressão, a parte de educação ambiental. A operação foi realizada em todas as cidades turísticas onde existem lagos ou rios em Goiás. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h38. OAB questiona projeto aprovado em Anápolis que proíbe abortos até em casos permitidos por lei. Vereador Pedro Mariano, de Anápolis, apresentou uma proposta polêmica de emenda à lei orgânica do município, LOMA. De acordo com ela, o Sistema Municipal de Saúde não poderá mais realizar aborto nos casos previstos pelo Código Penal. Pela lei, uma mulher pode abortar legalmente se a gravidez coloca sua vida em risco ou é originada de estupro. O autor da emenda, vereador Pedro Mariano, explicou o porquê tomou essa atitude. A lei orgânica municipal foi escrita em 1990, e agora na reconstrução que era gravada no CD, foi refeita ela. E vendo isso, eu vi esse negócio do aborto. E também, outro por cima também, que eu sou Pedro Mariano, radicalmente contra o aborto, né? Minha crença não permite eu estar, né, os princípios de Deus, a gente está a favor do aborto. Qualquer tipo de aborto. E é outro motivo que levou isso. De acordo com o presidente da Comissão de Direito Constitucional e Legislação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Otávio Forte, essa emenda é inconstitucional. Se a Câmara Municipal de Anápolis aprovar essa alteração na lei orgânica, proibindo a rede municipal de realizar esse tipo de aborto permitido em lei, ela estará ofendendo a Constituição Federal, uma vez que estará deixando de prestar saúde aos cidadãos do município ou da municipalidade.
O advogado Otávio Forte também destacou o que a mulher deve fazer caso esse direito lhe seja negado. Ela pode procurar de imediato ser atendida por um médico. Se um médico negar esse atendimento da rede pública municipal, ela poderá acionar não só a administração do município de Anápolis, a Secretaria de Saúde, a própria administração da municipalidade, como também o profissional médico que pode negar a prestação de socorro ou de saúde a essa mulher. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A Federação Goiana de Futebol, atendendo à programação da TV, alterou a data de 4 jogos do Campeonato Goiano. Por exemplo, o Clássico Goiás e Atlético pela 5ª rodada do retorno, programado para o dia 25 de março, foi antecipado para o sábado, dia 24. Craque Goiás, na 2ª rodada, foi de dia 4 de março, domingo, para o sábado, dia 2, em Catalão. Na 4ª rodada, o jogo Morrinhos e Atlético passou do dia 18, domingo, para segunda-feira, dia 19. O jogo do dia 28 de março, entre Atlético e Craque no Serra Dourada, mudou apenas de horário. Passou das 20h30 para as 22 horas. 7h41. A preocupação atual do Vila Nova é a situação do time no Campeonato Goiano e anuncia mais contratações. Um bom dia aos ouvintes sintonizados na Rádio Brasil Central. Vila que, após o empate com Goianésia, volta a sua atenção para a fuga da zona do rebaixamento. Para isso, terá que vencer o Morrinhos na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, no estádio João Vilela. Para essa partida, o técnico Robério Cavalinho não poderá contar com o volante Evandro, suspenso com o 3º cartão amarelo. E sobre o técnico Cavalinho, foi ventilado no Vila a ideia de que, caso o Vila perca essa partida para o Morrinhos, o técnico Robério Cavalinho deixaria o comando do Vila Nova. Isto segundo dirigentes que são contra a permanência do treinador. Já o presidente Eduardo Barbosa disse que o técnico Cavalinho fica no Vila até o final da competição. Eduardo Barbosa, que segundo informações esteve anteontem reunido com um grupo de empresários para tratar sobre uma possível transferência do lateral John Lennon para o futebol português. John Lennon que em outra oportunidade, quando estava tudo certo entre o Vila e outros empresários, o jogador recuou e não quis ser transferido para o futebol de Portugal. 2 jogadores estariam nos planos do presidente Eduardo Barbosa. Seriam eles um volante e um atacante que estariam atuando no futebol do interior paulista e que seriam apresentados no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga antes da partida contra o Morrinhos na segunda-feira. Fica então a expectativa aí para a possível chegada desses jogadores no Onésio Brasileiro Alvarenga. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Goiânia aparece com novidade. O zagueiro Ramos, de 16 anos, destaque do time na última Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai para o Cruzeiro. Ramos passou por um período de testes em Belo Horizonte e foi aprovado. 40% dos direitos do jogador, de 1,87 m, pertence ao empresário Denubes Messias, do Mato Grosso, e os outros 60% ao Goiânia. Outros jogadores podem ser negociados, como o volante Fred, o atacante Marcinho e o zagueiro Julianos, todos com 18 anos. 7h44. Hélio dos Anjos, com vários jogadores machucados, procura melhor formação do Atlético para jogar com Itumbiara.
O zagueiro Leonardo foi a principal novidade no treinamento desta quinta-feira à tarde. Jogador que foi absolvido em relação ao julgamento no TJD, ainda na expulsão no jogo contra a Aparecidense, em que o Atlético goleou aquele adversário. Leonardo e mais 5 jogadores serão as novidades para a partida de domingo contra o Itumbiara. O técnico Hélio dos Anjos muda praticamente todo o meio-campo, já que pelo menos 3 jogadores estão no departamento médico. O meio-campista Elias, o atacante Felipe e o volante Marino. Sendo assim, um provável time do Atlético para o jogo de domingo: Márcio, Rafael Cruz, Gilson, Leonardo e Paulinho. O meio-campo com Pituca, Fernando Bob, Joilson e Hernandes. No ataque, Marcão e William. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Sem preocupações a não ser com o adversário, o Goiás continua se preparando para jogar com a Anapolina no final de semana. Nessa sexta-feira, o Goiás realiza mais um treinamento. Será realizado à tarde na Serrinha, para o jogo de domingo contra a Anapolina às 4 horas. O Goiás defende a liderança do campeonato e principalmente a manutenção da diferença para o Atlético, que no momento é de 3 pontos. Para isso, vencer a Anapolina é a próxima missão do Goiás, já que o time até agora em 8 jogos venceu 7 e só perdeu para o Goianésia jogando fora de casa. No treinamento ontem à tarde, acabou iniciando como um trabalho técnico com finalizações, um trabalho específico de finalizações para os jogadores. Depois, com o treino coletivo, o Yarley não participou. Ficou fora da segunda parte quando aconteceu o coletivo. Reis acabou sendo o substituto do atacante Yarley. Mas a informação é que o jogador não deve ser problema para o jogo domingo contra a Anapolina. O que preocupa o departamento médico, inclusive o parecer sai nessa sexta-feira, em relação ao Thiago Mendes, volante recém-promovido do time de juniores do Goiás para o time profissional. No final do ano passado, ele é volante, tem 19 anos, inclusive renovou o contrato recentemente. O jogador teve uma torção de joelho. O departamento médico se pronuncia nessa sexta sobre o período de recuperação. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Depois do empate por 1-1 no tempo regulamentar, o Fluminense derrotou na decisão por pênaltis o Botafogo por 4-3 no Engenhão nesta quinta-feira e se classificou para disputar a final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual do Rio de Janeiro. A decisão é contra o Vasco domingo, às 16 horas, no mesmo estádio. O goleiro do Fluminense, Diego Cavalieri, foi destaque na disputa de pênaltis. Pegou 2 chutes, um de Lucas e outro de Louco Abreu. Às 7h46 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Receita Federal disponibiliza hoje o programa de declaração do imposto de renda pela internet. Mas a entrega da declaração começa no próximo dia 1º. A partir das 6 horas da tarde desta sexta-feira, o programa da Declaração do Imposto de Renda 2012 estará disponível no portal receita.fazenda.gov.br. O contribuinte poderá baixá-lo e deve aguardar até o dia 1º de março, quando será liberado o programa Receita Net para a declaração do Imposto de Renda até 30 de abril, às 23 horas, 59 minutos e 19 segundos. O supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins, dá algumas dicas. O programa ele é auto-aplicável e é de fácil entendimento. Agora, se a pessoa não tiver confiança de que vai fazer uma declaração correta, é importante que ele procure auxílio de uma pessoa experiente, contador ou qualquer profissional que entenda da declaração de imposto de renda, sob pena de ter problemas com declaração retidas em malha, ou seja, muitas vezes o barato sai caro. Muitas vezes ele quer economizar um valor aí com um profissional e acaba tendo dissabores junto à Receita Federal. Jorge Martins explica quem é obrigado a declarar este ano. Está obrigado a declarar aquele contribuinte que no ano passado se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações. Ele recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 23.499,15. Se ele recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 40 mil. Em 31 de dezembro do ano passado, o seu patrimônio era superior a R$ 300 mil. Ou então, se ele, em qualquer mês do ano calendário anterior, apurou ganho de capital sujeito ao pagamento do imposto, ou optou pela isenção prevista na Lei 11.196, que diz que, no caso de venda de um imóvel residencial para aquisição de outro em até 6 meses, esse rendimento, esse ganho, poderá ser considerado isento. Então, o contribuinte tem que declarar para declarar essa condição para a Receita Federal. Além disso, está
também é obrigado a declarar o imposto de renda agora, aquele contribuinte que passou a condição de residente no Brasil em 2011. Quem não declarar o imposto de renda no tempo previsto estará sujeito a algumas punições. Ele está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculada sobre o imposto de renda devido, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74. Essa multa, inclusive, é prevista para quem está isento do pagamento do imposto, porém está obrigado a declarar. A dedução do imposto de renda por dependente foi fixada em até R$ 1.899,64, enquanto o limite de abatimento com gastos com a educação, por exemplo, é de R$ 2.958,23. A dedução de gastos com empregada doméstica subiu para R$ 866,60 em 2012. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Termina hoje o prazo de adesão dos municípios à Semana Saúde na Escola. O projeto será desenvolvido de 5 a 9 de março e vai mobilizar comunidades escolares sobre o tema obesidade. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que 1 em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está com peso acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A manutenção do peso adequado desde a infância é tido como um dos principais fatores para a prevenção de doenças na fase adulta. O objetivo do governo federal é despertar essa discussão entre a comunidade escolar. Para isso, serão repassados recursos aos municípios que vão participar da Semana Saúde na Escola. Para se habilitar, eles devem ter concluído o processo de pactuação das metas do programa no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação. Segundo o presidente da Associação Goiana dos Municípios, Márcio Cecílio Ceciliano, apesar do prazo estar acabando, a adesão no estado ainda é baixa. Duas coisas os municípios estão enfrentando que está dificultando um pouquinho. Primeiro é a burocracia. Segundo, dada a complexidade de uma série de ações que todo início de ano os municípios têm que desenvolver, atrapalha um pouco em razão da falta de uma mão de obra mais específica, especializada para atender essas exigências. Mas todo mundo está se esforçando e nós temos certeza que dentro desse prazo nós vamos conseguir atingir o 100%. A Semana Saúde na Escola vai levar aos estudantes de escolas públicas informações sobre a obesidade, com ações de avaliação das condições de saúde, prevenção, promoção e educação permanente de profissionais, adolescentes e jovens. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h52. 35 milhões de reais estão disponíveis aos trabalhadores inscritos no PIS e no PASEP. O trabalhador tem até o dia 30 de junho para sacar o abono. Tem direito ao abono no valor de R$ 622, o trabalhador cadastrado no PIS e no PASEP há pelo menos 5 anos e que recebeu até 2 salários mínimos por mês no ano passado. De acordo com o superintendente regional em exercício da Caixa Econômica Federal, Cleomar Dutra Ferreira, o saque pode ser feito inclusive nas agências lotéricas. Com o cartão do cidadão, ele pode fazer tanto nas marcas de alto rendimento quanto nas casas lotéricas, no nosso correspondente Caixa Aqui, ele pode sacar o seu benefício. Se ele não tiver o cartão do cidadão, ele pode até pelo 0800, ele pode solicitar o cartão. 0800 726 0101, seus documentos pessoais, inclusive o PIS, para ele solicitar esse cartão de forma gratuita. Segundo o superintendente da Caixa, Cleomar Dutra Ferreira, o abono não é cumulativo. O abono, quando ele não é sacado pelo trabalhador, como é recurso do FAT, ele volta para o FAT. Ou ele saca, ou ele volta para o FAT. No ano seguinte, ele não tem direito a ele mais. O superintendente executivo da Caixa Econômica Federal, Cleomar Dutra Ferreira, informou ainda que 47.029 trabalhadores goianos da iniciativa privada ainda não sacaram o abono. Ao todo, são cerca de 35 milhões de reais na conta dos trabalhadores. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Pontualidade de pagamento das micro e pequenas empresas registra alta em janeiro. O índice de 94,8% em janeiro é o melhor resultado desde 2006. Os dados são de uma pesquisa divulgada pela Serasa Experian e refletem um cenário nacional. Isso quer dizer que, de cada 1.000 pagamentos das micro e pequenas empresas para seus fornecedores e bancos, 948 foram feitos à vista ou com prazo máximo de 7 dias. O presidente da Federação das Micro e Pequenas Empresas de Goiás, Hélio Rodrigues, fala sobre os principais fatores que explicam o bom momento. Primeiro, a queda dos juros. E segundo, a pontualidade dos clientes das micro e pequenas empresas, que pagam também em dia. Terceiro, é o 13º salário, que foi pago, no fim do ano passado. Então, ele implementa também a grande quantidade de dinheiro no mercado, então as pessoas começam a pagar também suas dívidas.
e também o aumento real do salário mínimo. O salário mínimo que é de R$ 545 e passou para R$ 622. Segundo a pesquisa, a inadimplência das micro e pequenas empresas deve cair ainda mais nos próximos meses. Hélio Rodrigues fala sobre as tendências do mercado em Goiás. As pequenas empresas, quando tem uma crise, é as primeiras que sentem. E quando melhora também, são mais ágeis do que as grandes empresas. Hoje nós temos uma preocupação aí na questão da tributação, principalmente o pessoal da área da construção civil. Nós temos um problema muito grande, que é o problema da substituição tributária. Então, esse é um perigo que nós estamos vendo aí no horizonte. E no futuro, provavelmente também de confecções. Mas no que diz respeito ao crédito propriamente dito, nós estamos caminhando num rumo bom, segurança boa. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Mesmo sem registro de casos há mais de um ano em Goiânia, a gripe H1N1 exige medidas de prevenção. Apesar de não ter sido registrado o caso da gripe H1N1 em 2011 em Goiânia, o vírus continua em circulação. A doença respiratória típica do inverno, que é transmitida pela tosse, espirro ou através de contato com secreções de pessoas infectadas, pode ser prevenida, conforme explica a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Flúvia Amorim. A gente chamava de etiqueta respiratória, né? Então é o espirrar, usar um lenço descartável, descartar esse lenço em um local adequado. De acordo com Flúvia Amorim, a vacina é outra forma eficaz de combater a doença, mas só é disponibilizada na rede pública de saúde em campanhas. A campanha de vacinação é feita no período que antecede o inverno. Então, geralmente é final de abril, começo de maio. Nós fazemos a vacinação porque o período do inverno é o período que tem maior número de casos de síndromes gripais, independente de ser H1N1 ou outro vírus influenza ou outro vírus respiratório. Então, a campanha é feita só em campanha. Nós não temos ela de rotina, porque a validade dela é por 6 meses. Então, a pessoa toma a vacina, ela fica protegida por 6 meses, que é justamente que cobre o período do inverno, e aí no outro ano ela tem que tomar novamente a vacina, ela é anual. Em 2009, o Brasil sofreu uma pandemia da doença, que é conhecida também como gripe suína, por ter sido detectada pela primeira vez em um porco em 1930, no México. A diretora da Secretaria Municipal de Saúde, Flúvia Amorim, informou ainda que a maioria dos casos da gripe H1N1 evolui para a cura. Em 2010, foram registrados 3 casos da doença em Goiânia. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de empresas consultarem o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, antes de fazerem contratações. A Corte rejeitou um recurso do Ministério Público do Trabalho em Sergipe que tinha o objetivo de impedir as pesquisas de uma empresa de Aracaju. Para o Ministério Público havia dano moral coletivo. Mas, segundo a decisão, os cadastros são públicos e de acesso irrestrito. Um homem de 31 anos morreu em Salvador devido à dengue hemorrágica. Segundo a Secretaria da Saúde, a morte foi registrada na última terça-feira. Foram notificados 2.744 casos de dengue na Bahia. O número representa uma redução de 46% na incidência da doença no mesmo período do ano passado. O Banco Mundial vai doar quase 16 milhões de dólares para a criação e manutenção de áreas protegidas na Amazônia. Segundo a instituição, o dinheiro será usado pelo Ministério do Meio Ambiente para criar mais 13 milhões de hectares de unidades de conservação. Além disso, o objetivo é consolidar 32 milhões de hectares em áreas já existentes. O número de mortes nas estradas federais de todo o Brasil caiu 18,5% durante o carnaval deste ano, em relação ao mesmo período de 2011. Os números foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Ao todo foram 176 mortes contra 216 no ano passado. 7h59, Noticiário Internacional. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, viaja hoje para Havana, em Cuba, para se submeter a uma cirurgia na mesma região de onde foi retirado um tumor em junho de 2011. A operação deve acontecer na segunda ou terça-feira da próxima semana. Na terça-feira, o presidente venezuelano disse que teria que passar por outra operação após médicos encontrarem uma lesão de 2 centímetros em sua pelvis. Estados Unidos, Europa e Liga Árabe prevêem um ultimato ao ditador da Síria, Bashar al-Assad, na reunião do grupo chamado Amigos da Síria, em Tunis, na Tunísia, nesta sexta-feira. Ontem, representantes americanos, europeus e árabes se
se reuniram em Londres para preparar um documento contra o governo sírio. Eles querem o cessar-fogo e a permissão de ajuda humanitária na Síria, que sofre com os confrontos entre oposição e governo. Se aprovada, a resolução pode pedir o cumprimento das medidas em 72 horas, sob pena de sanções mais duras ao governo de Assad. Rússia e China anunciaram que vão boicotar a reunião dos países estrangeiros na Tunísia. E a Casa Branca justificou ontem a decisão do presidente Barack Obama de pedir desculpas ao presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, pela queima de exemplares do Alcorão. O governo americano argumentou que a segurança dos americanos no país do Oriente Médio estava em jogo. Obama apresentou suas desculpas ao povo afegão pelo incidente ocorrido em uma base militar dos Estados Unidos por meio de uma carta enviada ontem no terceiro dia de protestos pelo ocorrido. Pontualmente 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzani Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Thaís Oliveira. Central técnica Otair José e Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele rádio difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.